Livros menos conhecidos de grandes autores. Fazia tempo que eu não atualizava este tema por aqui. Olá pessoal, eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar 3 livros de grandes autores, que os livros não são os mais conhecidos, os mais famosos deles. Gente, eu não tô falando que os livros não são conhecidos, porque toda vez que eu faço esse vídeo, aí eu cito um livro e a pessoa fala, mas esse livro é conhecido. Eu falei, mas eu não disse que não é. Eu disse que não é a magnum opus, não é o mais conhecido, não é o principal, não é a principal obra do autor, mas poderia ser, porque é muito bom. Então, assim, são livros com fama secundária, digamos assim, eu ia falar importância, mas não importância, talvez seja fama, menos conhecido. Que as obras principais dos autores, mas que valem muito a pena, e eu vou explicar por quê. Primeiro que eu vou citar é Educação Sentimental, do Flaubert. A minha edição está em francês. Eu comecei a ler este livro, não entendi muito bem, voltei, e não é porque está em francês, é porque o livro é mais difícil de entender e tal. Depois voltei, li, entendi melhor, fiz um vídeo sobre este livro. Então, dê uma olhada aqui. Aqui, o principal valor deste livro é o contexto histórico. Então, o que é mais forte aqui é o contexto histórico. A gente está falando aqui da Revolução Francesa ali de 1948. Aquela revolução que depõe Luís Filipe, o rei burguês, que foi importantíssima para a história da França e para a história da Europa como um todo, né? Porque é com essa revolução que todos os ideais da Revolução Francesa são concretizados, né? Então, assim, a Revolução Francesa tinha terminado no finzinho do século XVIII, mas os objetivos ali em conflito não foram alcançados plenamente até 1948. Não tinham sido alcançados plenamente até 1948, que é quando sobe um burguês, de fato, ao poder. A gente está falando de quem? Do sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Napoleão III, ele sobe ao poder, certo? Porque antes dele, assim, teve um monte de coisa, teve Napoleão Bonaparte, teve restauração, teve até que o Luís Filipe foi um rei burguês ali, ele representava a monarquia, mas também defendia interesses burgueses, mas enfim, ele acabava por não agradar ninguém, né? Porque ele não representava ninguém de fato, aquilo que quer ser tudo e acabou não sendo nada. E aqui o livro é importante por quê? Porque é um livro que nos conta todo esse contexto, toda a atmosfera desse contexto. Aqui tem vários personagens, cada personagem representando ali uma característica do momento. Então a gente tem um artista, a gente tem os revolucionários, a gente tem a figura principal, que eu até esqueci o nome dele. E todas as personagens, de uma forma ou de outra, elas são, assim, moralmente claudicantes, eu diria. Elas são, assim, evanescentes, sabe? Aquela coisa meio etérea, meio flutuante, que você não entende muito bem qual que é de cada um. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Pois bem, é este o momento. Então, é monarquia, é revolução, é monarquia, é burguesia, agora um, agora outro. Era esse o clima da França. Então, as personagens, a história de cada um, o caráter de cada um aqui, de uma forma ou de outra, representa este momento histórico ali na França, né? Então, isso ficou muito claro para mim quando tem aqui um cara que era nobre, né? Ele acrescentou lá o de no sobrenome dele, tipo de Balzac, que é uma partícula ali que evidencia nobreza, e depois sobe a burguesia, ele tira esse D, porque aí já não pode parecer ser nobre mais, porque ser nobre não está em alta, então tinha que ter um nome mais aburguesado. Então, assim, essa inconstância, né? Essa inconstância das personagens todas é a inconstância histórica. É a inconstância do momento histórico, tudo é muito volúvel, volátil e tal, né? Então, isso incomoda muito quem está lendo, porque não entende. Se você não entender o momento histórico, você não vai gostar desse livro, tá bom? Mas é um livro importantíssimo, o único livro que eu conheço que conta bem este momento, que apresenta bem este momento histórico, porque outros fazem referência e só, mas que nos, assim, leva
para aquele contexto, a ponto de fazer a gente entender bem o que estava em jogo ali, só esse. Luz em Agosto, do Faulkner. Fiz um vídeo também, aliás, fiz vídeo sobre os três, que eu vou citar aqui agora, eu vou deixar aqui. Fiz um vídeo sobre este livro do Faulkner, e aqui é Faulkner sendo Faulkner. O que eu quero dizer? Está tratando de conflito racial, não conflito racial, mas tem a questão racial aqui, Estados Unidos, meados do século XX, sul, né, do país. Toda essa questão de ser negro nos Estados Unidos, no período ainda que havia leis que segregavam a população, né? Claro que as leis não são mencionadas aqui, eu só estou citando essas leis para vocês entenderem o clima. Aqui a gente tem histórias paralelas que se entrecruzam, histórias de uns, sei lá, de alguns personagens, mas a gente tem aqui uns três como principais, né? O principal aqui da história é o Joe Christmas, que ele é branco, ele é mestiço, mas ele tem uma aparência branca. Se ele não disser que ele tem sangue negro, as pessoas não percebem. Algo como a Mariah Carey. Se ela não disser, ninguém percebe que ela tem sangue negro, certo? Então, só que quando as pessoas percebem, descobrem porque ele fala que tem sangue negro, nossa, ele é tratado de uma forma totalmente diferente, né? Paralelamente, a gente tem aqui uma moça que é assim, jovenzinha, foi enganada por um rapaz, engravidou tal, e acreditando que ele vai voltar, ela sai em busca dele, né? Então o destino dela se entrecruza de alguma forma ali com o desse Christmas, e a gente tem outras histórias paralelas. Mas assim, o que acontece aqui, as histórias que acontecem aqui, elas importam menos, eu acho, nessa obra aqui. O que importa mais é esse clima do momento e a personagem Joy Christmas, né? Que é uma das mais conflituosas, né, que eu já tive oportunidade de entrar em contato, assim. Uma personagem muito agressiva por pertencer a mundos diferentes e mundos hostis, né? Ele foi hostilizado sempre, não só por essa questão racial, mas a questão familiar também, né, de rejeição, e aí é adotado, e é maltratado, enfim. A história dele é toda complicada, então assim, ele é um personagem muito agressivo e parece que essa não tem redenção, sabe? Ele não é do tipo carente, ele vê tudo a ferro e fogo porque não consegue viver de outra forma, enfim. É uma história muito interessante, não é difícil de ler, então assim, se você tem medo de Faulkner, não é uma obra difícil de ler, considerando Faulkner, né? Sendo Faulkner, aquilo que a gente já sabe, não é difícil de ler, né? Se a gente comparar com O Sonho e a Fúria, por exemplo, tá? Mas é uma obra muito interessante. Ela nos ajuda até mais que Som e a Fúria, a pensar essa realidade do sul dos Estados Unidos. Tô falando que ela é melhor que o Som e a Fúria, porque o Som e a Fúria tem outras qualidades, principalmente da narrativa, mas para pensar essa questão ali do sul dos Estados Unidos, nesse período histórico, essa aqui é até melhor. E a última obra que eu quero apresentar é O 93, do Victor Hugo. A medição está em francês, por isso que vocês estão vendo 93. Né? O 93. O que é esse 93? O ano de 1793. Aqui a gente está ainda na Revolução Francesa, a gente está naquele momento de guerra civil, o rei já foi decapitado, o rei e a rainha, Robespierre e Danton ainda não, acho que eles foram decapitados em 94, e eles aparecem aqui. Então a gente está aqui numa situação de guerra civil. Tem os revolucionários, né, que estão mais ou menos ali no domínio da situação, e tem os contra-revolucionários, os monarquistas, que defendem a monarquia, que estão lutando pela monarquia, né, embora a monarquia já tenha caído, né, tem aqueles que são contra os revolucionários. Então, aqui a gente tem este momento histórico que também não conhece nenhuma outra obra que tenha relatado este momento como essa relatou, né? Então, assim, pouca gente sabe que teve uma guerra civil na França ali durante a Revolução Francesa, que teve ali uma parte da França ali, acho que a parte da Bretanha, ali, uma região ali que eu esqueci o nome, tô tentando aqui recuperar, eu esqueci o nome. Enfim, essa região
ela foi contra os revolucionários e defender a monarquia. Então, os representantes aqui dessa parte desse povo que é contra-revolucionário, eles se aliam a alguns monarquistas, a algumas pessoas ali da aristocracia para defender a monarquia, né? E combatem os revolucionários. Então, aqui a gente tem este embate. E eu fiz um vídeo sobre esta obra, eu gostaria que vocês dessem uma olhada se vocês se interessam. Este foi o último romance do Victor Hugo, e ele é pouco conhecido, tem gente que nem sabia da existência dele. A gente tem claro aqui o pensamento do Victor Hugo sobre tudo isso, né? O Victor Hugo, eu já fiz um vídeo sobre ele, né? O que esperar de Victor Hugo. Ele era o que a gente diria hoje de esquerda, mas não era socialista, não era comunista, nada disso. Ele defendia as liberdades, né? Ele defendia a república, os direitos e tudo mais. E aí, aqui na fala final de um dos personagens principais, que faz um discurso aqui no final, aquilo é o pensamento do Victor Hugo, tá? Se você quiser entender quem foi o Victor Hugo, o pensamento político dele está representado na fala desse último personagem aqui, que faz um discurso, né, favorável a direitos das mulheres, favorável a um monte de coisa, né? Então, ser de esquerda é isso, não é querer matar burguês, não é querer tirar a propriedade das pessoas, não é nada disso. É querer incluir quem é excluído, né? Esse é o pensamento aqui do Victor Hugo, que aparece muito bem aqui nessa obra, que eu gostei muito de ler, gostei bastante mesmo, e eu indico. Não sei, existe em português, só que eu acho que não é tão fácil assim de encontrar, mas se vocês tiverem oportunidade, vai. Então é isso, apresentei 3 obras para vocês, de autores bem conceituados, que não são as obras principais deles, mas, assim, até que poderiam ser, que são muito importantes, são muito boas mesmo. Então, eu estou falando de Flaubert, Victor Hugo e William Faulkner. Esses dois aqui, contando um pouco da história das revoluções aqui do século, esse aqui do século XVIII ainda, né? Esse aqui do século XIX, né? Essa história aqui, uma guerra que só vai ter os objetivos alcançados aqui, né? Que aparece aqui, conforme eu falei para vocês. Então, são 3 obras muito boas. Me digam se vocês já leram essas obras, o que vocês me indicam para a continuação desse tema, nesse quadro, assim, obras que são muito boas de autores, mas não são considerada a magnum opus dele, a obra principal. Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.